Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 4, que tem como título O Trabalho e Atributos do Ganhador de Almas. Dentro deste tema nós vamos falar sobre 3 assuntos. O primeiro será evangelista, ganhador de almas. Em segundo lugar, vamos falar sobre atributos de um evangelista. Em terceiro lugar, o trabalho de um evangelista. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Definição de evangelista. Definimos evangelista como um servo de Deus dotado de dons espirituais para cumprir uma missão evangelizadora de propagação do Evangelho de Cristo, visando primordialmente a salvação dos pecadores perdidos, bem como o crescimento quantitativo e qualitativo da Igreja do Senhor Jesus, de forma consistente nas fronteiras locais, nacionais e transculturais. O ministério de evangelista é um ministério bíblico e na carta aos Efésios nós podemos exatamente contemplar esta chamada, esta vocação. Efésios capítulo 4, versículo 11 diz: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Vamos falar agora sobre o evangelista no período veterotestamentário, ou seja, do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, vários profetas realizaram o trabalho evangelístico de anunciar as boas novas, no caso, a promessa da vinda de um Salvador. Considere-se que o mais notável evangelista do Antigo Testamento foi o profeta Isaías, o profeta messiânico, que anunciou Jesus Cristo no livro de Isaías como o Messias, que viria a este mundo para realizar a obra redentora da salvação da humanidade, segundo um sacrifício de cruz. No livro de Isaías, o Senhor Jesus ele foi apresentado na seguinte cronologia. Primeiro, ele anunciou a vinda do Messias pelo profeta João Batista. E isso ele fala, Isaías fala exatamente no capítulo 40, no versículo 3 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor, Isaías, capítulo de número 40, versículo de número 3 ao 10, que diz assim a palavra do Senhor. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus, todo vale será aterrado e nivelados, todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplainados. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor disse. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Isaías também anuncia o nascimento do Salvador e Senhor Jesus, e isso ele vai proclamar lá no capítulo de número 7, versículo 14, quando ele diz o seguinte: Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, nascimento do Salvador. Isaías também fala de Jesus na condição de ungido pelo Espírito Santo para a salvação da humanidade. E isso ele vai falar em Isaías, capítulo de número 61, versículos 1 e 2, que diz: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados,
a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Isaías também apresenta Jesus na condição de servo e posteriormente julgador da humanidade. Isaías também apresenta Jesus na condição de salvador dos judeus e dos gentios, ou seja, os não-judeus. Isaías apresenta o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário em favor da humanidade. E isto aqui ele proclama exatamente no capítulo 53. Em boa parte do capítulo 53 de Isaías há uma menção a esse sacrifício de Cristo. E Isaías também apresenta a segunda vinda do Senhor Jesus para consumar a vida eterna dos filhos de Deus. Isso ele fala no capítulo de número 65. Portanto, o evangelista no período veterotestamentário mais conhecido é exatamente Isaías, porque inclusive ele é conhecido como o profeta messiânico. Vamos falar agora sobre o evangelista no período neotestamentário. E muitas são os fatos, acontecimentos que são registrados na Bíblia sobre a evangelização. O livro de Atos dos Apóstolos é o escrito bíblico que mais registra as grandes cruzadas evangelísticas da igreja primitiva, entre as quais as mais notáveis nós vamos destacar aqui apenas como menção. Por exemplo, no martírio do diácono Estevão. Estevão morreu apedrejado por causa de sua fé no Evangelho de Cristo. Porém, foi com seu martírio de morte que ele foi gerado uma perseguição ao cristianismo. De tal modo que o Evangelho de Jesus se expandiu além das fronteiras de Jerusalém para Fenícia, Chipre e Antioquia, por causa de Estevão. Um diácono que foi um grande evangelista também. Por causa da morte dele, houve essa dispersão. E aí o evangelho atravessa fronteiras. Uma outra cruzada evangelística foi o discurso de Pedro, por ocasião do Pentecostes. Pedro anuncia o evangelho de Cristo a muitas nações que estavam reunidas no dia de Pentecostes. Os partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, regiões da Líbia e mediações de Cirênio, romanos, cretenses, arábios e judeus. E após a sua pregação, após esse discurso e essa pregação, 3.000 pessoas de uma só vez se converteram ao cristianismo. Uma grande ação evangelística. Outra ação evangelística de Pedro foi o seu discurso no templo. O apóstolo Pedro, em mais uma oportunidade, anuncia as boas novas no templo. Há uma multidão, entretanto, ressentidos com o seu discurso, os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus se opuseram a Pedro e prenderam Pedro e João. Porém, no dia seguinte, 2.000 pessoas que tinham ouvido a pregação se converteram ao cristianismo, elevando o número de convertidos nos dois discursos proferidos a 5.000 pessoas em 2 pregações. Outro acontecimento importante de um evangelista foi o evangelista Filipe em Samaria. Filipe em Samaria pregava o evangelho de Cristo e realizava através do Espírito Santo prodígios, sinais e maravilhas, e o povo atendia se convertendo ao cristianismo. Outro registro foi o crescimento em número da igreja. A igreja crescia vertiginosamente por causa da pregação da palavra de Deus. Ou seja, era Deus realizando a sua ação pela pregação da palavra em todos os lugares. E a igreja crescia vertiginosamente, exponencialmente. Isso nós podemos ler no livro de Atos, capítulo de número 9, versículo de número 31, que diz o seguinte:
A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Crescia em número por causa dos evangelistas, dos pregadores da palavra. Filipe, ele também evangeliza o eunuco. Filipe foi um evangelista que pregou para multidões. Entretanto, o evangelista deve realizar o seu trabalho de evangelização não só para multidões, como também para uma pessoa. O trabalho de evangelizar não demarca o número de pessoas para ouvir o evangelho de Cristo. Não importa, o que importa é pregar a palavra para a conversão dos pecadores ao cristianismo. E nós não poderíamos deixar de mencionar como maior, vamos dizer assim, modelo de evangelização as 3 viagens missionárias do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi o maior evangelista nascido de homem e mulher deste mundo, pois além das pregações locais, realizou 3 viagens missionárias em todo o mundo conhecido da época, estabelecendo igrejas em todos os locais por onde passou, tendo a igreja experimentado neste tempo, por ação do Espírito Santo, um crescimento exponencial em sua membresia. 3 viagens de Paulo pelo mundo conhecido da época. Passemos agora, depois de vermos o evangelista no Antigo Testamento, usando como modelo Isaías, e o evangelista no Novo Testamento, usando os vários exemplos de Filipe, de Pedro, do apóstolo Paulo, até do próprio diácono Estevão. Então vamos falar agora sobre o evangelista na era da igreja cristã, ou seja, em nosso tempo. E ao longo da era da igreja, o Senhor tem levantado homens íntegros e vocacionados para o desenvolvimento e crescimento da igreja em todo o mundo. E para ilustrar esta realidade, nós vamos mencionar um dos fatos mais marcantes ocorridos no século XX, e que foi a fundação da Assembleia de Deus no Brasil, através dos pastores e evangelistas Daniel Berg e Gunnar Wingre. Então vamos fazer aqui um pequeno retrospecto rápido de como foi essa ação evangelizadora destes homens escolhidos por Deus. Em primeiro lugar, vamos falar um pouco sobre a origem do movimento pentecostal. Na virada do século XX, ondas de avivamento estavam acontecendo em várias partes do mundo, com destaque para os Estados Unidos, onde Charles Fox Parham começou a pregar sobre os dons espirituais. Em 1º de janeiro de 1901, Agnes N. Osman, uma jovem de 18 anos, aluna da escola bíblica, fundada por Charles Fox, recebeu o batismo com o Espírito Santo. Nos dias seguintes, outros alunos e o próprio Charles Fox receberiam a promessa com a evidência do falar em outras línguas. Foi através do ministério do pastor William Joseph Seymour, um dos alunos de Charles Fox, que o movimento pentecostal moderno ganhou força. Em 1906, Seymour alugou um prédio mal conservado na Rua Azusa, número 312, em Los Angeles, onde há tempos existiram a igreja, mas agora servia como estábulo e depósito de feno. Ali, ele fundou a missão da fé apostólica. A igreja durou poucos anos. Em Azusa, William Durham foi batizado com o Espírito Santo, e sua igreja em Chicago tornou-se um centro irradiador do Pentecostes para o mundo. Vários pioneiros do avivamento mundial foram influenciados pelo derramado do Espírito Santo em igrejas de Chicago. Entre eles, Gunnar Wingre e Daniel Berg. Esta foi a origem do movimento pentecostal. Prossigamos nesta história. A chamada dos missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre. Em 1902, Daniel Berg viajou da Suécia para os Estados Unidos com 18 anos de idade.
à procura de trabalho. Em 1909, quando Daniel Berg regressava para os Estados Unidos de uma viagem feita à Suécia, ele foi batizado com o Espírito Santo. Em novembro de 1909, Daniel Berg encontrou-se com Gunnar Wingre numa conferência realizada pela primeira igreja batista sueca em Chicago, ocasião em que Gunnar Wingre foi batizado com o Espírito Santo. No ano de 1910, na casa de um irmão chamado Olof Undin, em South Bend, Indiana, Estados Unidos da América, o Senhor fala através dele, ou por meio dele, aos jovens Daniel Berg e Gunnar Wingre, sobre a grande missão no Pará. O Espírito Santo disse-lhes que o povo do Pará era um povo de nível social muito simples, que eles deveriam ensinar-lhes os primeiros rudimentos da doutrina do Senhor. Também ouviram do Espírito Santo palavras do idioma português, e que comeriam comidas simples, mas receberiam do Senhor o que fosse necessário para cumprir a missão. No dia seguinte, Daniel Berg e Gunnar Wingre foram a uma biblioteca e localizaram no norte do Brasil o estado do Pará. E aí eles resolvem viajar ao Brasil. Vamos falar agora sobre a viagem ao Brasil. De South Bend, onde eles estavam, a Chicago, a distância era de 1.400 quilômetros. Tinham apenas uma Bíblia, um mapa e poucos recursos. Além de $90 doados pela igreja, que Deus ordenou que Gunnar Wingre doasse ao jornal Testemunho Pentecostal, editado pelo pastor William Durham, em Chicago. Portanto, tiveram que doar os $90 que tinham. Então, da viagem de Chicago a New York, 1.270 quilômetros. Ao trocar de trem em Chicago, Gunnar Wingre encontrou-se com um conhecido negociante que disse ter tido um sonho em que Deus ordenara-lhe que desse a Gunnar Wingre uma oferta, a qual colocou no envelope. Valor da oferta, $90. Valor das 2 passagens de navio para Belém, $90. De New York ao Brasil, são 11.020 quilômetros que eles viajaram. Condições da viagem no navio. Viajaram na 3ª classe no porão do navio sem nenhuma ventilação. E o chão era recoberto de serragem para poupar o serviço de limpeza com os passageiros que enjoassem a bordo. O salão do porão foi dividido em 25 camarotes com cortinas, contendo cada camarote 4 beliches, e apenas uma lamparina iluminava cada compartimento. A comida era uma concha de sopa, e a caneca e a colher eram guardados debaixo do travesseiro. Assim, viajaram os fundadores da Assembleia de Deus no Brasil, 13.690 quilômetros. Vamos falar agora das experiências no Brasil. Em 19 de 11 de 1910, Daniel Berg e Gunnar Wingre chegam a Belém. Viram um povo simples, andaram pela cidade, comeram uma feijoada e debaixo de uma frondosa mangueira oraram, pedindo ao Senhor direção para os próximos passos. Pernoitaram num hotel modesto e no café da manhã avistaram um jornal editado por um pastor metodista chamado Justus Nelson, pessoa que Gunnar Wingre conheceram nos Estados Unidos, que os encaminhou para a primeira igreja batista do Pará. Foram recebidos pelo irmão Raimundo Nobre, que os convidou a morar no porão da igreja, onde cada um pagaria $1 de diária. Passaram a cantar nos cultos, e logo vieram convites de outras igrejas. Daniel Berg e Gunnar Wingre são convidados por Adriano Nobre, primo de Raimundo, aquele que os recebera na primeira igreja batista, para passar alguns meses na ilha de Marajó, onde pregaram para pessoas que nunca tinham ouvido sobre o Evangelho de Cristo. De volta para Belém, em 12 de 5 de 1911,
O velho porão da primeira igreja batista se transformou num avivado púlpito, onde pessoas eram curadas, batizadas com o Espírito Santo, e ali o mover sobrenatural de Deus não cessava de agir. Celina Martins Albuquerque, 34 anos, professora da escola dominical, sofria de câncer nos lábios, e em resposta ao clamor dos servos de Deus, o Senhor curou plenamente Celina. E este fato levou a pedir ao Senhor o glorioso batismo com o Espírito Santo, fato ocorrido em 8 de junho de 1911, a 1h da madrugada, em sua casa, sendo então a primeira brasileira a ser batizado com o Espírito Santo. No dia seguinte, a irmã Maria de Jesus de Nazaré de Araújo, que presenciara o batismo de Celina Albuquerque, também foi batizada, sendo então a segunda brasileira a ser batizada com o Espírito Santo. No ano de 1912, em Belém, o paraibano Manuel Francisco Dubu foi o primeiro homem batizado com o Espírito Santo em terras brasileiras. O movimento de oração, cura e batismo com o Espírito Santo dividiu opiniões na Igreja Batista. Muitos apoiavam. Aqueles que eram contrários acusavam os pentecostais de seguidores do Espiritismo. Raimundo Nobre, obreiro da igreja, interrompeu uma reunião no porão da Igreja Batista e culpou os missionários de separatistas, pois estavam semeando dúvidas e inquietações entre o povo, e disse ainda que a cura e o batismo com o Espírito Santo foram apenas para a Igreja Apostólica. O diácono Manuel Rodrigues, homem respeitado, depois de ler Atos, capítulo 2, versículo 39, pronunciou ao pastor e à igreja que tinham achado a fé e o poder do Espírito Santo, e que uma irmã que há muitos anos andava de muletas foi curada diante de seus olhos. Após o discurso de Manuel Rodrigues, o obreiro Raimundo Nobre pediu que os partidários do ensino pentecostal levantassem a mão para que a igreja os excluísse por incompatibilidade doutrinária. 13 irmãos, 2 missionários e 5 crianças ficaram de pé. Foram então excluídos, sendo estes os 18 pioneiros da Assembleia de Deus no Brasil. Saindo das experiências no Brasil, vamos falar agora sobre a fundação da Assembleia de Deus no Brasil. A data oficial da fundação da Assembleia de Deus é de 18 de junho de 1911, um domingo. Nesse dia, a igreja organizou-se sob o nome Missão da Fé Apostólica, mesmo nome que o movimento pentecostal utilizou desde o começo nos Estados Unidos da América, e a sua localização era na rua Siqueira Mendes, número 67, na casa de Celina Albuquerque, onde lá ficaram por 3 meses e depois foram para a casa do irmão José Batista de Carvalho. Em 8 de novembro de 1914, o primeiro templo da Igreja Assembleia de Deus foi inaugurado em 30 de outubro de 1926. O pastor Samuel Nistrom transferiu a sede da igreja para a Travessa 14 de Março, onde no mesmo local o pastor Firmino Gouveia inaugurou o atual templo central da Assembleia de Deus de Belém, no dia 23 de abril de 1988. Por 7 anos, a igreja teve informalmente o nome Missão da Fé Apostólica. Segundo o pioneiro Manuel Rodrigues, o nome Assembleia de Deus foi escolhido porque na América do Norte este nome já era usado, segundo relato de Gunnar Vingre. A igreja foi registrada em 4 de janeiro de 1918, no cartório de registro de títulos e documentos do primeiro ofício, em Belém, estado do Pará, por Samuel Nistrom, Daniel Berg e Gunnar Vingre. Portanto,
nada mais do que honroso para nós colocar este modelo de evangelista, de homens chamados por Deus, que foram Daniel Berg e Gunnar Wingre, que estabeleceram o movimento pentecostal no Brasil, no caso, a fundação da Assembleia de Deus no Brasil. E isso muito nos honra e nos traz regozijo e a alegria de sermos oriundos de uma igreja que foi criada no coração de Deus desde lá da Suécia, passando pelos Estados Unidos até o Brasil. No segundo item da lição, nós temos atributos de um evangelista. E nós vamos ler aqui rapidamente na primeira carta a Timóteo, capítulo de número 3, versículos 1 ao 13. Primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 1 ao 13, que diz assim: Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar na própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e se mostrem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto às mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem a seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Portanto, nós podemos aqui também já transportar para o chamado de evangelista esses mesmos atributos dados ao bispo, ao diácono, ao pastor. E de uma forma didática, deste texto que nós lemos aqui da primeira carta a Timóteo, capítulo 3, do versículos 1 ao 13, nós podemos separar estes atributos e vamos mencionar quais são os atributos de um evangelista. Em primeiro lugar, em seu caráter, o evangelista ele deve ser irrepreensível, deve ter boa reputação com os estranhos, deve ser respeitável, deve ser homem de uma só palavra, deve sustentar as verdades profundas do Evangelho de Cristo com consciência limpa, deve ser modesto, sem vaidades, não deve ser cobiçoso de sorte da ganância e nem procurar ganhos desonestos, deve ser justo, isto é, fazer o que é certo. Isso é o que nós podemos extrair deste texto que nós lemos aqui da primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 1 ao 13, com relação ao caráter. Com relação ao comportamento, ou seja, ao seu estado moral, em primeiro lugar ele deve ser temperante, ou seja, tenha autocontrole com domínio de si próprio. Deve ser sóbrio, isto é, brando. Deve ser hospitaleiro, ou seja, aquele que acolhe com satisfação as pessoas. Deve rejeitar qualquer vício. Não deve ser violento, ou seja, briguento, alvoroçado, inclinado à agressão ou a discussões. Deve ser cordato, ou seja, moderado na análise das situações. Não deve ser contencioso, isto é, incerto, cético, provocador de dúvidas e infidáveis discussões. Não deve ser avarento, isto é, amante do dinheiro. Na família, deve ser marido de uma só mulher e que administre bem a sua própria família,
e tenha os seus filhos em sujeição e respeito. Já em seu ministério, as qualificações são: deve ser apto para o ensino, com excelência na compreensão da palavra de Deus e habilitado a transmiti-la, refutando, quando necessário, os contradizentes. Não deve ser neófito, ou seja, despreparado para o exercício do seu ministério. Deve ser provado quanto ao exercício de seu ministério pastoral. E deve ser um homem de fé. Portanto, aqui nós temos 8, 16, 18, 22 qualificações de um evangelista. Em seu caráter, em seu comportamento, na família e em seu ministério. Passamos agora para o item 3 da lição, o trabalho de um evangelista. O papel do evangelista. A função do evangelista na obra de Deus, em termos gerais, são as seguintes. Primeiro, pregar o evangelho de Cristo sob a unção do Espírito Santo, realizando grandes sinais, prodígios, maravilhas, curas e milagres. Pois todas as vezes que Deus confirma a sua palavra com curas e milagres, muitos virão a Jesus. Em segundo lugar, como papel do evangelista, ele deve estar ativamente envolvido na formação e treinamento de outros crentes para o evangelismo local, nacional e transcultural, mobilizando-os em ministérios evangelísticos. Em terceiro lugar, o evangelista ele deve ser um atalaia, isto é, um guardião da sã doutrina, corrigindo, exortando e repreendendo com responsabilidade e sabedoria aos seus ouvintes, demonstrando neste aspecto fidelidade e zelo à palavra de Deus. O resultado do trabalho do evangelista. O evangelista, no aspecto das funções ministeriais, está sumariamente na linha de frente do exército de Deus. E em sua obra missionária deve ter um desejo ardente de testemunhar e pregar a respeito de Jesus Cristo para as pessoas, tendo um coração voltado continuamente para o alcance das almas perdidas. O resultado do trabalho do evangelista deve ser o crescimento geométrico da igreja em número de pessoas nos mais inóspitos recantos do planeta Terra. O Senhor Jesus, o maior evangelista, iniciou seu ministério através de 12 homens escolhidos, após uma noite e uma madrugada inteira de oração, aos quais os denominou de apóstolos. Entretanto, havia necessidade de uma expansão geométrica da pregação das boas novas nas cidades e dos mais inóspitos recantos daquela terra. E o Senhor Jesus inaugura então o evangelismo pessoal, onde 70 homens habilitados para a obra do Senhor foram especificamente chamados e deveriam entrar de casa em casa para anunciar o reino de Deus, a salvação em Cristo Jesus. Nesta estratégia evangelística, o Senhor Jesus separa estes 70 homens de 2 em 2 para o árduo trabalho evangelístico, segundo as seguintes características e orientações. Em primeiro lugar, deveriam se redobrar no desempenho da evangelização, pois o número de homens escolhidos eram poucos e existiam muitas almas perdidas sem conhecer a Deus. Fato semelhante nos dias atuais. Poucos homens verdadeiramente amam a Cristo para a realização da obra de Deus. Em segundo lugar, seriam perseguidos e sofreriam as consequências por pregar as boas novas, pois esta contraria o pecado, e a humanidade na sua essência é pecadora e se sente confrontada quando a palavra de Deus rejeita o pecado, fato também experimentado em nossos dias. Em terceiro lugar, os 70 não deveriam se acomodar ou se amoldar às ideologias e filosofias humanas, recebendo benefícios tais como dinheiro, amizades interesseiras ou favores pessoais em troca de uma cumplicidade com o pecado, fato que testemunhamos nos dias de hoje. Em quarto lugar, deveriam abençoar as pessoas para que também fossem abençoados, especialmente com a bênção da salvação. Infelizmente, em nosso tempo presente,
As pessoas numa manifestação de fúria humana ou satânica amaldiçoam os outros quando suas teses, pensamentos ou interesses são contrariados. Fato que testemunhamos nos dias de hoje. 5. O Senhor Jesus disse que os 70 realizassem pelo poder de Deus sinais, prodígios, curas e milagres, comprovando a legitimidade do Evangelho de Cristo. Atualmente, a legitimidade do Evangelho de Cristo não tem essa base como princípio fundamental, e sim princípios humanísticos, fatos que testemunhamos nos dias de hoje. E em sexto lugar, ele disse aos 70 que anunciassem com sabedoria a condenação eterna para aqueles que não recebessem a dádiva da salvação em Cristo Jesus. O medo de ir para o inferno, o desencargo de consciência através da religiosidade ou a busca por bênçãos materiais são a tônica do pseudo-evangelho experimentado no século 21. Concluindo a nossa aula de hoje, Deus escolheu especificamente homens e mulheres com o dom de evangelista para realizar a obra missionária de evangelização. Mas também, ao mesmo tempo, os escolheu para treinar e preparar os membros da igreja para a obra evangelística. Pois o maior evangelista da Bíblia, Jesus, enquanto pregava o evangelho, curava os enfermos, ressuscitava os mortos e expulsava os demônios. Também treinava os discípulos para fazer as suas mesmas obras. Chegamos ao final de mais uma aula. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.